Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O governo federal autoriza o uso de militares para reforçar a segurança da COP30 em Belém, no Pará. O decreto da chamada GLO, que é a garantia da lei e da ordem, dá poderes de polícia às Forças Armadas durante o evento que vai até o dia 23. O encontro climático da ONU vai reunir 57 líderes do mundo e negociadores de 170 países. Pesquisa Quest revela que 80% dos cariocas acreditam que os poderosos das facções, os verdadeiros chefes, moram em bairros ricos e não em favelas. 85% dos entrevistados apoiam o aumento da pena para os faccionados condenados por homicídios. Sobre o uso de câmeras corporais pelos policiais, 81% aprovam o uso do equipamento. 62% acreditam que a PM do Rio está cooptada pela milícia ou pelas facções. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Supremo Tribunal Federal marca o início do processo contra Eduardo Bolsonaro. No dia 21 de novembro, o deputado federal vai responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro e o blogueiro amigo dele, Paulo Figueiredo, atuaram nos Estados Unidos para tentar intimidar o judiciário no processo da trama golpista, articulando tarifas sobre as exportações brasileiras e medidas de restrição às autoridades do país. Depois de 2 anos, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, retirou a tornozeleira eletrônica com autorização do STF. Cid foi condenado em setembro junto com outros 7 réus, acusados de planejar um golpe de Estado. Beneficiado pela delação premiada, Mauro Cid deve cumprir a pena de 2 anos em regime aberto. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Júlia Cabreiro. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, e governador Cláudio Castro se encontram para avaliar mega operação que deixou 121 mortos na zona norte do Rio. Matheus Mesquita. OAB-RJ aciona meta na justiça por falhas no WhatsApp que facilitam golpe do falso advogado. Maria Clara Anselmo. Prefeitura do Rio alerta para a última semana de vacinação antirrábica. Boa noite, João Pedro Barrocas. O seu destaque. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Infelizmente, morreu hoje aos 73 anos o cantor e compositor Lô Borges, autor de inúmeros sucessos como Trem Azul, Paisagem da Janela e tantos outros. Lô Borges foi fundador do Clube da Esquina e o que chama a atenção foi o motivo da morte, divulgada: intoxicação por medicamento, uso de vários remédios simultaneamente, que é um perigo, viu, Sidney? E nós teremos um entrevistado falar sobre isso? Sim, teremos o coordenador da unidade de cardiointensiva do Hospital Badim, Dr. Felipe Consentino. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. O combate ao crime organizado é assunto sério e de solução complicada. Não é para ser discutido em mesa de botequim. Hoje é dia do quilo, data marcada por ações de arrecadação de alimentos. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você costuma participar de ações de doação de alimentos? E você concorda que comida não se nega a ninguém? O que você pensa sobre o assunto, hein? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. A previsão do tempo. Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite será nublada com possibilidade de chuva isolada. Amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva fraca a moderada, principalmente no período da tarde e da noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima não deve passar dos 26 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. A nossa primeira meia hora será dedicada à cidade do Rio de Janeiro e as informações do trânsito você já as terá no iniciozinho do bloco com Paulo Lage, direto do helicóptero, e Thiago Souza, direto da nossa bancada aqui no estúdio, que nós estamos apresentando agora o Jornal da Tupi. Boa noite. Está no ar.
Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Onde tem empreendedor no Rio, tem Sebrae por perto. Deixe as dúvidas de lado. Com a orientação certa, você está pronto para seguir em frente. O Sebrae Rio transforma sua empresa em uma verdadeira história de sucesso. São vários escritórios em todo o estado. E se você preferir, tem Sebrae também no digital. É fácil, rápido e acessível. Saiba mais em loja.sebraerj.com.br ou ligue 0800 570 0800. Sebrae Rio, perto de você, do início ao sucesso. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Supermercados Unidos, confira as ofertas: queijo Minas Frescal R$32,98, café Pimpinela R$26,98, Nescau Lata R$8,99 no Unidos Clube, biscoito recheado ou leite maltado Piraquê R$2,99. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Dia 20 de novembro, no Qual Stage, o Balé Clássico de São Petersburgo apresenta pela primeira vez no Brasil o Quebra-Nozes em A Magia do Natal, com participação especial do primeiro bailarino do Balé Bolshoi, Alexander Volchkov. Dia 20 de novembro, Balé Clássico de São Petersburgo. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Vamos saber agora como estão as vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. Paulo Lage, boa noite.
Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Semana já começando com dificuldade pela Avenida Brasil. Sidney, observa lentidão a partir do trecho do Caju, vai assim até a altura do Mercado São Sebastião, já no trecho da Penha para quem vai em direção à zona oeste da cidade. Mais à frente, chegando à Parada de Lucas, até pelo menos a região de Folho Neto, também observa lentidão. Quem está pela Pastor Martin Luther King Jr. tem lentidão também entre Inhaúma e a chegada do Engenho da Rainha, só que melhor comparado com a Via Expressa nesse momento. Você que está pela Avenida Meriti, o trânsito é lento na altura de Vila Cosmos e na chegada de Oliveira Belo, assim como o acesso para o Largo do Bicão, tudo isso para quem vai no sentido Vista Alegre. O Super Feirão do Banco BV chegou com ofertas turbinadas para você financiar seu veículo, seja moto, carro ou caminhão. Acesse bv.com.br, sujeito à análise. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. Já o Barrocas falará sobre a Ponte Rio-Niterói, mas agora para você que gosta e precisa de utilizar o transporte público, Tiago Souza está aqui para isso. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite, família Tupi. Volta para casa bem tranquila nessa noite de segunda-feira, Sidney. Os passageiros não enfrentam nenhuma dificuldade nos trens, tudo funcionando dentro da normalidade em todos os ramais, né? Os ramais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Gramacho e Belfor Roxo. Esse mesmo panorama de normalidade também é registrado nas linhas 1, 2 e 4 do metrô, que operam com intervalos regulares, Sidney. Os BRTs operam sem ocorrências até o momento, também tudo tranquilo nos VLTs e também nas barcas, Sidney. Pode ser uma impressão, Tiago, na sexta-feira era um feriado, né? Feriado de servidores, a cidade também mais vazia. Hoje, por exemplo, eu achei a cidade igualmente vazia. Eu não sei se há alguma determinação para as pessoas trabalharem em casa, isso é uma impressão minha, meramente no horário em que eu circulei por aí, mas enfim, eu andei para a cidade em horários diferentes e não achei aquele movimento tão intenso de antes. Hoje não é feriado, dia normal, né, Tiago? Dia normal, eu também observei isso, assim. Também? Quando eu vim de Niterói pra cá, bem tranquila a cidade. Nas barcas também, você achou com a quantidade de pessoas um pouco menor? Bem menor. É possível, Tiago, é possível que muita gente esteja optando pelo home office, esperar um pouquinho para acalmar, para dar mais tranquilidade, né? Não tá acontecendo nada assim de totalmente anormal, nada disso, mas as pessoas talvez tenham tomado essa decisão e as empresas da mesma forma. Obrigado, viu, Tiago, por suas informações. A propósito, Niterói, como é que tá a ponte, ô Barrocas? Pois é, Sidney, eu compartilho com a tua impressão e a ponte de Niterói é um reflexo disso também. O ouvinte que mora em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, cidades aí da região dos lagos, ele encontra trânsito bom na ponte, com retenções apenas no vão central. O tempo de travessia é de 20 minutos no sentido Niterói. A Avenida do Contorno também com boas condições, já na BR-101, a Niterói-Manilha, lentidão ali na altura do Suns Club, alternativa ali a Alameda, São Boaventura, com pontos de retenção em toda a extensão da via, Sidney. Você circulou pelo centro e por Tijuca também. Lá você também achou que estava um movimento um pouco menor? Mas se bem que eu vim pra cá por volta de 1h30 da tarde, mas eu também tive essa impressão. Não, mas eu andei em horários diferentes do seu e nós tivemos a mesma. E está dizendo aqui o Marcelo Madureira que foi da mesma forma. O que você viu por aí, Madureira? Tanto em Ipanema, onde eu tenho escritório, estava um movimento abaixo do normal. O metrô também estava um movimento abaixo do normal para uma segunda-feira, né? Eu achei que o sentimento, né, que a cidade ainda vive a rebordosa da operação policial que houve na semana passada. É verdade, na sexta-feira saímos todos juntos daqui e todos nós compartilhamos ali no elevador, na rua aqui, no carro e tal, que estávamos achando a cidade mais pesada, né? O clima não estava legal, né? Tá bom, pode ser dentro da gente também essa sensação, mas de fato algo está acontecendo e na hora da segurança também as pessoas acabam, quem sabe, né? Deixando de circular por aí, são mais breves, né? Sai do seu escritório, vão para casa e tal e não tem aquela circulação habitual. 18h17 agora. Jornal da Tupi. Informação. Júlia Cabreiro com o assunto do dia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, participou hoje, Sidney, de uma reunião que durou quase 2 horas com o governador Cláudio Castro e também com integrantes das Forças de Segurança no Rio, no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Polícia Militar na Cidade Nova, região central. O encontro, Sidney, apresentou dados sobre o planejamento e a execução da mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão.
o relatório sobre transparência e cumprimento da ADPF 635 será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com o governo do estado, que também divulgou a lista completa com a identificação dos mortos durante a Operação Contenção. Apenas 2 laudos, Sidney, resultaram em perícias inconclusivas e mais de 95% dos mortos tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho. A média de idade é de 28 anos desses mortos e, além disso, 62 eram de outros estados do Brasil, 11 eram chefes do tráfico do Espírito Santo, Amazonas, Bahia e Goiás, isso de acordo com o setor de inteligência da polícia. Sidney. Você hoje, Júlia, e os demais repórteres que foram escalados para essa cobertura sofreram um pouco porque não tivemos aquelas entrevistas coletivas, não tivemos depoimentos e testemunhos. Somente agora, no finalzinho da tarde, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se pronunciou. Ele disse que a operação seguiu parâmetros constitucionais, ele disse que foi planejada com controle judicial, acompanhamento ministerial, disse que a operação de contenção realizada dia 28/10 observou integralmente estes parâmetros constitucionais, jurisprudenciais aplicáveis. Quem esperava embate, coisa dessa, não é muito estilo do Alexandre de Moraes. Eu achei positivo ele vir ao Rio pessoalmente, é melhor do que ficar no escritório com ar-condicionado. Segundo, faz parte do papel dele também saber se a operação ela seguiu parâmetros legais e constitucionais também. E qualquer pronunciamento agora seria precipitado, seria ruim e criaria eventualmente atritos se fosse uma discordância e da mesma forma uma chancela se fosse uma concordância. Vamos ver, vai acabar de alguma forma ele tendo que se pronunciar também. Você deve ter aguardado durante o dia todo uma expectativa que houvesse alguma fala oficial e ela não vinha, né? Não veio, né? Ou veio? Ainda não, Sidney. Realmente a imprensa toda, né, se reuniu ali nessa expectativa sobre esse encontro que foi a portas fechadas, aconteceu por volta de 11 horas da manhã, terminou ali por volta de 1 hora da tarde e realmente o pronunciamento oficial do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ainda não veio. Como você disse, o governador Cláudio Castro, desde o início da Operação Contenção, vem falando com a imprensa, vem fazendo suas observações e até mesmo a opinião sobre a operação, e também o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, também se pronunciou, inclusive estava nesse encontro com o ministro Alexandre de Moraes. O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Cury, também estava hoje no Centro Integrado de Comando e Controle, todos fazendo parte desse encontro. O que a imprensa acabou tendo acesso um pouco sobre essa reunião de hoje foi que o ministro Alexandre de Moraes, ele teve conhecimento de como é que funciona o sistema operacional ali no CICC, todas as câmeras de monitoramento. Um vídeo acabou sendo divulgado mostrando realmente esse tour que o ministro acabou fazendo com o governador Cláudio Castro e também esses outros secretários. O CICC que fala, Júlia, é o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. Inclusive, quando o ministro e o governador chegaram, ambos vieram de helicóptero, vieram conversando, não é? E foi uma reunião madureira de 2 horas. Óbvio que 2 horas é um tempo bastante razoável para falar e para ouvir. Porém, não teve esse vazamento que se saiba até agora, né? Não sei essa fala que eu disse há pouco do governador Cláudio Castro. Talvez nem coubesse mesmo vazar nada por enquanto, né? Eu acredito que realmente, primeiro, você falou, uma conversa de 2 horas não é um bate-papo, tem um certo aprofundamento. Provavelmente eles devem ter tirado alguma diretriz que no correr do tempo aí eles venham a tornar público. É curioso que não tenha havido nenhum vazamento, provavelmente porque também não deve ter tido nenhuma testemunha, não. A conversa a sós. Foi com assessores? Foi sem assessores. Inclusive, eu ia até complementar essa fala, foi sem assessores. Tá certo, mas foi o governador e o ministro, né? Por isso que não vazou, né? Outros secretários também, mas os assessores ficaram de fora com as informações que receberam. Boas observações de vocês. Valeu, Júlio, obrigado por sua participação. 18h23 agora. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Pensando em comprar um carro novo? Comece a economizar agora. Com o GNV, sobra mais para você trocar de carro. No final das contas, com o GNV, você roda mais. Afinal, você roda o dobro em relação ao etanol e ainda ganha 62,5% de desconto no IPVA. Chegue mais longe com o GNV. Acesse e comprove www.naturgy.com.br/simulador. Limpa Stop.
Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de segunda a terça-feira. Arroz Palmares 14,95. Feijão carreteiro 13,99. Azeite espanhol máximo busto 23,98. Condensado Italac 4,57 no app. Leite Tirol 3,77. Alcatra peça inteira quilo 33,98. Coxa com sobrecoxa 6,99. Mussarela 27,98. Calabresa Seara 18,98. Salsicha Seara 7,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta dia 5 de novembro. Grande inauguração loja Niterói. Rua Visconde do Rio Branco 171-183 no centro Niterói. Economia é aqui! Olá, Alamo. Pode até parecer estranho, mas da Alamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939. 4000-939. Alamo Benefícios. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia do quilo. Data marcada por ações de arrecadação de alimentos. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você costuma participar de ações de doação de alimentos? E mais, você concorda que comida não se nega a ninguém? 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Opine, 980-18-8880. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O acordo comercial entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, não é bom para os produtores brasileiros de soja. Por conta da guerra de tarifas, a China comprou este ano até agosto apenas 6 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, enquanto em 2024, nesse mesmo período, foram 26 milhões de toneladas. Na prática, a China reduziu em 80% as compras de soja americana e aumentou em mais de 30% a importação de soja brasileira. O acordo estabelece que a China comprará pelo menos 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos até o final do ano, o que deverá reduzir em 4 milhões de toneladas a compra de soja do Brasil. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Os pais sempre querem o melhor para seus filhos adolescentes. Querem que eles cresçam e se deem bem neste mundo, mas também querem garantir que estejam sempre seguros. E é por isso que o Instagram criou contas de adolescentes, com proteção padrão sobre quem pode entrar em contato com eles e o conteúdo que podem ver. Novas contas de adolescente do Instagram, controles pré-definidos para adolescentes e tranquilidade para pais e mães. Saiba mais em instagram.com/contas de adolescentes. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo, por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h28. Tem tanto golpe por aí, agora você dizer que a turma vai praticar, esses bandidos, né? Um golpe pra cima de advogado, gente da justiça, é assim de um abuso incrível. Vamos ver a reportagem do Matheus Mesquita, que tem um pouco a ver sobre isso aí. Tudo bem, Mesquita? Boa noite. Boa noite, Sidney. A sede do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, acionou a Meta, empresa controladora do WhatsApp, na justiça, pelas falhas de segurança na rede social que podem facilitar a ação de criminosos em golpes como o do falso advogado.
A OAB-RJ entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal contra a empresa pela demora na desativação de contas do aplicativo associadas a linhas telefônicas canceladas pelas operadoras. No Brasil, após uma linha telefônica ser cancelada, o número associado a ela só pode ser atribuído a um novo usuário depois de um prazo de 180 dias. No entanto, se estiver vinculada ao WhatsApp, a conta segue ativa, o que cria um período chamado de janela de vulnerabilidade. Como o perfil não é automaticamente desativado no aplicativo, golpistas podem ter acesso a dados e informações do ex-titular da conta, facilitando o uso indevido para a prática de crimes. Devido ao risco de golpes, a OAB pede à Justiça medidas urgentes para corrigir o problema. Entre os pedidos estão a desativação automática em até 48 horas úteis das contas do WhatsApp vinculadas a números cancelados. Eu volto com você, Sidney. 18h29. Expresso do Madureira. Pois é, meus amigos, a discussão que move, comove e divide o Brasil é ainda a chacina da semana passada aqui no Rio de Janeiro. Se foi uma matança, se foi o que tinha que ser feito, se foi mais uma operação tipo enxugar gelo, se o crime é um problema social, todos discutem, mas ninguém tem razão. Na verdade, estamos cada vez mais acuados. O problema é o crime organizado. O crime organizado que se divide em duas grandes vertentes: as facções e as milícias. As facções cada vez mais organizadas como grandes empresas capitalistas, e as milícias também não ficam atrás. Já não atuam só no tráfico de drogas, contrabando, assassinatos, comércio de armamentos, cada vez mais atuam na chamada economia legal, empreendimentos imobiliários, venda e distribuição de sinais digitais, exploração de luz, gás e energia, empresas de bets, material de construção, transporte alternativo e por aí vai. Junte-se a isso o número de vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e ministros com ligações notórias com o crime organizado. E também juízes, promotores, procuradores, advogados que articulam a impunidade dos bandidos. Não podemos ser ingênuos de acreditar que o crime organizado, que movimenta bilhões de reais, vai ficar no bolso do Zé Caolho, que é o gerente da biqueira, nem muito menos do Beira-Mar, que comanda tudo direto da cadeia. Como é no México, na Colômbia, na Venezuela, Peru e também foi nos Estados Unidos, na época do Al Capone. Na chefia do crime tem gente muito, mas gente muito poderosa. Basta seguir o caminho do dinheiro. E se isso tudo não se chama terrorismo, eu não sei do que se trata. Apesar de não ter nenhuma linha ideológica clara, o crime cada vez mais ocupa o território geográfico, substituindo o Estado pelo poder do crime e da violência. Mas não adianta nada apurar as coisas com seriedade no Brasil. Agora mesmo, hoje, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, recomendou soltar o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, o último ainda preso por conta da Operação Lava Jato. Duque confessou e devolveu milhões de dólares que havia recebido por conta de corrupção. Toffoli seguiu as orientações de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes. É assim que funciona. Quando o fio do crime chega nos poderosos, fica tudo por isso mesmo. Sempre tem um amigo do amigo para soltar quem deveria estar na cadeia. 18h32. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Limpa Store, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui.
Promoções de segunda a terça-feira. Arroz Palmares 14,95. Feijão carreteiro 3,99. Azeite espanhol máximo custo 23,98. Condensado Italac 4,57 no app. Leite Tirol 3,77. Alcatra peça inteira quilo 33,98. Coxa com sobrecoxa 6,99. Mussarela 27,98. Calabresa Seara 18,98. Salsicha Seara 7,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta, dia 5 de novembro, grande inauguração loja Niterói. Rua Visconde do Rio Branco 171-183 no centro de Niterói. Economia é aqui. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Nesta segunda-feira, os túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas terão fechamento das galerias em direção à Gávea, das 11h30 da noite às 5 da madrugada de terça-feira, para manutenção. O Correio orienta o uso da Avenida Niemeyer, que vai operar em duplo sentido durante o período. Super Rádio Tupi. Alô, você que tem diabetes. O gel de glicose líquida Wellion Gold é ideal para hipoglicemia ou atividades físicas intensas. Com 40 gramas de carboidratos, tem energia imediata e de longa duração. Fácil de usar, com tampa de rosca e escala visível. É perfeito para diabéticos ou atletas. E o melhor ainda se você comprar pelo menor preço no Super Saudável Shopping. Entre agora no site supersaudávelshoping.com.br e recupere sua energia com Wellion Gold. Dia 6 de novembro estreia nos cinemas o filme Uma Nova História. Você já se perguntou o que as pessoas escondem atrás do sorriso? Enquanto o tempo passa, alguns segredos pesam demais para carregar sozinhos. Tem alguma coisa muito errada comigo, eu não sei o que é. Vidas marcadas pela perda encontram esperança quando alguém escuta de verdade. Uma Nova História. O filme que vai desafiar você a olhar para dentro e repensar suas escolhas. Estreia 6 de novembro, exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. Arroz branco Tchê, 5 quilos, 12,87. Leite UHT Santa Clara, 1 litro, 3,75. Frango a passarinho Cevale, 1 quilo, 9,99. Alcatra como a minha, peça, quilo, 33,98. Lava roupas líquido UOL, 3 litros, 16,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Pra participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final pra concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h37. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E você que é 50 mais, vem pro Banco Mercantil. Atendimento como você precisa e cartão com mais benefícios. Acesse meumercantil.com.br e peça o seu Banco Mercantil. Vamos saber como é que está a movimentação no trânsito na zona norte da cidade. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, mais especificamente falando da região do Meier, você que está passando pela 24 de maio, lentidão nesse momento, a partir do trecho de São Francisco Xavier, vai assim até pelo menos a chegada a Cônego Tobias e também no acesso para a Dias da Cruz. Mais à frente, Amaro Cavalcante, lentidão na chegada à Estação Olímpica do Engenho de Dentro. Quem está pela Aristides Caire, acessa mais à frente o viaduto até a Rua Medina, boas condições, estou observando também na própria chegada a Magalhães Couto. Você que está mais à frente, passando pela Clarimundo de Melo, Rua Goiás,
boas condições também para você que vai no sentido Cascadura e a região de Madureira. Você que é 50 a mais, vem para o Banco Mercantil. Atendimento como você precisa e cartão com mais benefícios. Acesse meumercantil.com.br e peça o seu Banco Mercantil. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir informação? #segue a líder. Da mesma forma que todos aqui concordamos que a cidade está mais vazia, com aparentemente menos movimentação, o que eu tenho visto em geral por aí é muitos animaizinhos domésticos, um cachorro e tal. No teu edifício tem muito vizinho seu com animal, com cachorro também? Tem muita gente com cachorro, não é? gato. No meu prédio também aumentou muito isso aí. Eu estou fazendo essa introdução e a Maria Clara Anselmo já vai nos dar informações, porque a Prefeitura do Rio está alertando para a última semana de vacinação antirrábica. Gente, tem que vacinar os bichinhos, hein? Fala aí, Maria Clara, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sidney, recado importante para o nosso ouvinte pai de pet e morador da Zona Oeste. A Prefeitura do Rio realiza a 5ª etapa da vacinação antirrábica gratuita, promovida pela Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais. São 86 postos espalhados pela região. No município, o último caso de raiva em cachorro foi registrado em 1995, mas no estado houve um caso em Belfor Roxo em 2021. O secretário da pasta, Luiz Ramos Filho, faz um alerta e convoca toda a população. Vamos ouvir. Pessoal, essa é a última chamada para imunizar cães e gatos contra a raiva. A 5ª etapa da campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura do Rio acontecerá no próximo sábado, é isso mesmo, dia 8 de novembro, das 9 horas às 17 horas. São mais de 80 postos espalhados pelos bairros de Guaratiba, Sepitiba e Santa Cruz, tudo na Zona Oeste. Sidney, serão vacinados cães e gatos de todas as idades e pesos, com exceção dos filhotes com menos de 3 meses, das fêmeas gestantes e dos animais que estiverem doentes no dia da campanha. É indispensável levar a carteira de vacinação. Além disso, cães agressivos devem estar na focinheira e gatos na caixa de transporte. Volto com você. Daqui pra frente, bom, antes de mais nada, obrigado, viu, Maria Clara? Daqui pra frente, pelo menos até o final desse mês, vamos falar muito de meio ambiente, mudanças climáticas e tudo mais. E o Rio de Janeiro já está vivendo o início desse clima aí. O Marcos Antônio de Jesus tem informações sobre esse encontro de prefeitos aqui no Rio de Janeiro. Discussão relevante. Diga, Jesus, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. De hoje até quarta-feira, o Rio de Janeiro cedia a cúpula de prefeitos da C40, primeiro evento do Fórum de Líderes Locais da COP30, aqui no MAN e no Vivo Rio. Durante a abertura, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse ser preciso um maior financiamento das cidades do Sul Global para o enfrentamento das mudanças climáticas. Já o secretário nacional do Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Adalberto Maluf, disse que é importante uma integração de governos para enfrentar as mudanças climáticas. É nas cidades que a maior parte dos impactos negativos, dos eventos extremos, as enchentes, deslizamento de terra, o problema do transporte, da poluição ocorre, mas ao mesmo tempo, governos federais, estaduais e municípios precisam se articular e trabalhar junto na criação desse federalismo climático, de uma governança multinível, intersetorial, participativa, para criar as políticas que possam ser implementadas. Durante uma entrevista ocorrida no meio da tarde para o lançamento do relatório anual da Aliança Climática dos Estados Unidos, a governadora do Novo México, Michelle Grisham, disse que, independentemente do governo federal, os estados precisam pensar em soluções para enfrentamento dessas mudanças climáticas, visto que não há outro caminho a ser trilhado. A cúpula celebra os 20 anos da Rede C40, que reúne quase 100 cidades membros em todo o mundo.
Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Se a nossa geração não conseguir salvar o planeta, que pelo menos a gente melhore a qualidade de vida de onde moramos, né? De onde a gente vive. Vou trazer aqui para um pequeno microcosmos, né? Você é querido Engenho da Rainha, Barrocos, porque outro dia os moradores fizeram um pedido lá, você falou aqui na Tupi, teve grande repercussão, depois fizeram outro pedido e você vai voltar a falar sobre o assunto também. Não tem algo que aconteça de importante lá na qualidade de vida do povo de Engenho da Rainha, que está enfrentando muitos problemas, falta d'água e tal. Como é que está a situação lá? Diga. Pois é, registrando a participação de 3 ouvintes que passaram mensagem, ligaram aqui para Tupi denunciando um verdadeiro festival de pipas ali na Avenida Álvares da Rocha, no Engenho da Rainha. Você já tinha falado disso já. O problema não é a pipa em si, entendeu? Que a pipa, o papagaio, a pandorga, seja lá como a gente chama, é realmente uma tradição da cultura brasileira, mas o problema não é esse. O problema é que a maioria nessa praça usa linha chilena ou cerol, que é proibido, perigoso, né? E pode até matar. Eles dizem, né, que ficam muitas linhas presas ali aos postes e o risco de acidentes é muito grande, Cid. Então... Eu soube até que já cortou um fio lá, e é verdade, aquilo ali corta pescoço, meu amigo, de motoqueiro, se o camarada não tiver, por exemplo, com aquele arame na frente, assim, né? Acontece aquela muito antena, na linha amarela, né? É. Pois mas faltou água lá também, já está resolvido? Faltou água, mas está resolvido. Mas foram muitos dias, né? Foram alguns dias, reclamaram bastante, mas já está tudo certo. E a gente lembra que usar ou comercializar linha chilena ou com cerol é crime, né? E dá pena aí de até 1 ano de cadeia e multa de R$18 mil. Esse é o rei do Engenho da Rainha, João Pedro Barrocos. Vai se eleger se buscar voto Engenho da Rainha. 18h44. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Pra participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final pra concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção, mulheres de Nova Iguaçu. Inscrições abertas para aulas gratuitas de defesa pessoal feminina na Vila Olímpica. Mais do que ensinar golpes e bloqueios, a atividade ajuda a desenvolver a autoconfiança, percepção de perigo e também postura. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, no horário da tarde. Inscrições no local, sempre na primeira semana do mês. Super Rádio Tupi. Limpa Store. Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de segunda a terça-feira. Arroz Palmares 14,95. Feijão carreteiro 3,99. Azeite espanhol máximo busto 23,98. Condensado de Talac 4,57 no app. Leite Tirol 3,77. Alcântara peça inteira quilo 33,98. Coxa com sobrecoxa 6,99. Mussarela 27,98. Calabresa Seara 18,98. Salsicha Seara 7,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta dia 5 de novembro. Grande inauguração loja Niterói. Rua Visconde do Rio Branco 171-183 no centro Niterói. Economia é aqui! A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h48. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar pelo Flamengo. Tudo bem, Marcos Coelho? Alô, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados no Jornal da Tupi. Elenco do Flamengo fecha amanhã a preparação para o jogo da quarta-feira diante da equipe do São Paulo. E mais uma vez a missão de vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras, pois o Flamengo fez a parte dele, pontuou bem, 3-0 sobre o Sport no último sábado, só que ontem o Palmeiras também venceu o Juventude, então o Flamengo começa a semana na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Para esse compromisso da quarta-feira, o técnico Felipe Luiz não conta com os suspensos Everton Araújo e Bruno Henrique. Léo Ortiz, com dores no tornozelo, Jorginho e Carrascal se recuperando de problemas musculares, também estão fora. Amanhã, a delegação viaja para Santos, pois esse jogo com o São Paulo está marcado para a Vila Belmiro. Um abraço, Sidney. Outro abraço, Marcos Coelho. Hoje o Elton Campos vai usar dois chapéus aqui. Um deles falar do Vasco, vai falar daqui a pouquinho do Vasco, mas pode falar da seleção brasileira também, que saiu convocação. E tem reclamações aí no ataque. Eu acho que o povo não gostou muito não. Mas vamos lá, Elton, como é que o treinador da seleção brasileira solucionou? Qual o estilo dessa vez? Boa noite. Ele deixou bem claro, Sidney, boa noite, de que ainda na data de novembro, ou nas datas, são 2 jogos contra Senegal, dia 15 em Londres, e Tunísia em Lille, na França, no dia 18, é para experiência, para observações. A lista de março do ano que vem, essa é que já vai te dar o que ele quer para a Copa em junho e julho. Mas de qualquer maneira, se ele está testando, é esse universo aí que ele quer contar, né? Pode ser que um não vai, outro não vá, mas alguns irão. As novidades dessa lista: Luciano Juba, lateral esquerdo, muito bom, do Bahia. O Fabinho, ex-Fluminense, que está no Al Ittihad, lá da Arábia Saudita, volta para a seleção, além do Vitor Roque do Palmeiras. E ele chegou a citar numa resposta o nome do Pedro do Flamengo. Se o Pedro não tivesse machucado, ele estaria na lista. Mas ele vai se recuperar já, o Pedro. Vai, o Pedro é fazedor de gols. Vamos lá, goleiros: Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe, Hugo Souza do Corinthians. Defensores: o Alexandro do Flamengo, o Caio Henrique do Mônaco, Paulo Henrique do Vasco, Wesley Roma e Luciano Juba do Bahia. Zagueiros de área: Danilo do Fla, Éder Militão do Real, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain. No meio-campo, Andrei Santos, ex-Vasco, está no Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, o Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes: Estevão e João Pedro do Chelsea, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid, o Luiz Henrique do Zenit, o Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham e o Vitor Roque do Palmeiras. É essa a lista do professor Carlo Ancelotti. No passado, Elton, havia questão da imprensa do Rio, imprensa de São Paulo, que os paulistas não aceitavam. Tem poucos paulistas aí, tem o Vitor Roque só, né? E o Hugo, né? E o Hugo, né? O Rio tem... É mais do Rio, né? O Rio tem 3. O Rio tem Alexandro, Danilo e Paulo Henrique. Eu fiz até uma separaçãozinha aqui: 9 jogadores que atuam na Inglaterra, 7 que atuam no Brasil, 3 que atuam na Espanha, 2 na França, 1 na Itália, 1 na Turquia, 1 na Rússia e 2 na Arábia Saudita. Tá certo, por nacionalidade. E o Vasco da Gama, que informação você tem? Que perdeu 2 jogadores importantes para o clássico de quarta-feira, às 7h30 da noite, com o Botafogo: o Nuno Moreira
e também o Paulo Henrique, que foi convocado hoje. Bom jogador. 2 jogadores que receberam o 3º cartão amarelo. O Vasco fez ontem um bom primeiro tempo, mas errou num lateral, cedeu o escanteio, fez o pênalti e tomou o gol, né? Ali já nos acréscimos no primeiro tempo. E na segunda etapa caiu de produção e com isso perdeu para o São Paulo em casa 2-0. Vai buscar recuperação contra o Botafogo lá no Tapetinho Alvinegro. Muito bem, este é o Wellington Campos, Vasco e Seleção Brasileira, 18h53. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Ele é o despertador do Rio. Antônio Carlos. Você vai se divertir, vai se entreter, vai ficar bem informado. O show do Antônio Carlos, líder de audiência, acorda o Rio com informação e alto astral. De segunda a sexta. Esse é o show Antônio Carlos, genial. Fique ligado na Tupi, de 6 às 8 da manhã, muitas atrações em nosso programa. Show do Antônio Carlos. Super Rádio Tupi. E você pensando em comprar ou trocar seu carro ou moto, a melhor referência é a TFA Motors. As melhores financeiras, aceitamos carta de crédito de todos os consórcios. Ofertas e condições imperdíveis. Pagamos seu carro à base de troca com o melhor preço. Instagram, @TFA Motors. Aqui não é IA, TFA. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. Arroz branco Tchê, 5 quilos, 12,87. Leite UHT Santa Clara, 1 litro, 3,75. Frango a passarinho Cevale, 1 quilo, 9,99. Alcatra como a minha, peça, quilo, 33,98. Lava roupas líquido UAU, 3 litros, 16,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Vedacity é a marca número 1 em impermeabilização, porque tem tradição, inovação e qualidade que conquistaram a confiança dos pedreiros, lojistas e clientes de todo o Brasil. Com os produtos da Vedacity, você resolve e previne problemas de umidade, infiltração, vazamento e mofo em todas as etapas da construção, da fundação à cobertura e no acabamento. Vedacity, há 90 anos, paz para toda obra. Vedacity, paz para toda obra. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação e é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h56. Eu pedi já aqui aos meus amigos da bancada fazer um comentário após essa reportagem do Gustavo Santiago. Foi uma tragédia grande que tratamos aqui com profunda e ampla cobertura na sexta-feira. Mas Gustavo Santiago vai relembrar o que aconteceu. Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Agentes da Divisão de Homicídios seguem nas investigações e buscas que levem aos assassinos na bancária Bárbara Borges, de 28 anos, que morreu com um tiro na cabeça quando passava de Uber pela linha amarela na altura da Vila dos Pinheiros, na Maré, na última sexta-feira, durante um confronto entre traficantes da região. Bárbara estava na Ilha do Governador atendendo um cliente, estava indo para o Caxambi almoçar com a mãe quando foi atingida na cabeça. A sogra da bancária, Andréia Assis, conversou com a nossa equipe e fez um desabafo. Vamos ouvir. Vítimas somos nós que não podemos sair de casa. Vítimas somos nós que só de uma moto encostar do teu lado você já treme. Da pessoa virar e falar, desce, perdeu, e você não conseguir desatar um cinto e levar um tiro, entendeu? De você ter que comprar 2 celulares, um pra saber que o bandido vai levar e um pra você usar. De você não poder ter um lazer, de você sair de casa já nesse estresse
de saber se vai voltar. Nós somos vítimas. A vítima estava planejando ter seu primeiro filho e chegou a comentar com a sogra que havia tirado o chip para dar um netinho a ela. Em nota, a Polícia Militar informou que a Avenida Brasil, a linha amarela e a linha vermelha contam com policiamento de equipes do Batalhão de Policiamento em vias expressas durante 24 horas por dia, com policiais atuando ostensivamente e em baseamentos estratégicos. Destacou ainda que tem um planejamento da corporação para a expansão do sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial para as principais vias expressas da cidade, além de detectar cidadãos com mandados de prisão em aberto, também capta placas de automóveis. Nas redes sociais, Andréia Assis agradeceu ao motorista de aplicativo Renato Cardoso. Ela diz, abre aspas, em nome de toda a família, manifestamos nossa mais profunda gratidão ao motorista de aplicativo que com bravura e humildade prestou socorro à nossa amada Bárbara. Seu gesto de empatia e coragem em um momento de tamanha tragédia representou a esperança e a compaixão que ainda existem neste mundo. Reconhecemos o quanto a sua atitude foi nobre e inspiradora. Fecha aspas. Esse foi o agradecimento emocionante de toda a família de Bárbara ao motorista. A divisão de homicídios da capital está investigando o caso. Sidney, eu volto com você. Obrigado, Gustavo. Madureira, sim, tem o policiamento de vias expressas que quando o modelo foi implantado, não é que era uma novidade, era importante e exerceu aquela sensação de segurança no cidadão que utiliza ali o tempo todo vias expressas. Só que hoje em dia, esse sistema não funciona mais para ter policial ou no celular, ou dois policiais parados, né, num determinado ponto, ou você cria alguma mobilidade onde não se saiba exatamente onde eles estão, mas eles estão lá com reforço, ou de desarmamento, principalmente as duas áreas ali, são duas favelas que têm grupamentos de organizações criminosas contrários, adversários, e ela acabou ficando no meio, né, da alça de mira. É preciso repensar as táticas e estratégias da polícia também. Eu acho que é conveniente realmente medidas pontuais, imediatas. Eu falo, é fundamental estruturalmente, né, combater o crime organizado. Isso não impede que a polícia atue imediatamente no sentido de minimizar, né, os efeitos dessas guerras. Essas guerras entre facções, entre milícias e a própria polícia, em que o cidadão fica no meio, como você falou, fica no fogo cruzado. E ele tem garrafamento todo dia, viu, Madureira? Toda hora. É muito intenso o movimento ali. Na linha amarela, na própria linha vermelha. Eu já uma vez fui levar minha filha no aeroporto e vi troca de balas traçantes passando. É assustador, né? É assustador. Outro dia um colega nosso contou que ele percebeu que estava sendo perseguido, ele acelerou e parou no lugar seguro e deixou o bandido que ele suspeitava sendo bandido, tudo indica que sim, seguiu o caminho dele, não assaltou ele, mas pode ter feito, né, uma vítima mais adiante. Diga, Barros, pra gente fechar o bloco. Pois é, o reforço na segurança na linha amarela e nas outras vias expressas é importante e evita principalmente assaltos, né, todo esse tipo de coisa. Que é por lá que essa turma foge, sabia? Agora, bala perdida, de um lado tem uma comunidade dominada pelo grupo A, do outro, outra comunidade dominada pelo grupo B. E aí é tiro. Uma tragédia anunciada, né? Uma tragédia anunciada. 19 horas em ponto. Há tanto tempo estamos por aqui, sempre juntos e ligados em você. Como é bom escutar o som da sua voz, que dá força e energia pra gente viver. Todo dia é dia de alegria. Quero sempre estar na sua sintonia. Seja onde for, quero te ouvir. Porque emoção tá na memória. 90 anos de uma nova história. Hoje sempre eu vou te aplaudir. Aniversário da Tupi.
anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Entramos na segunda hora, agora é hora da entrevista. 19:02. Repórter Jornal da Tupi. O cantor e compositor Lô Borges morreu hoje aos 73 anos. Ele estava internado há 15 dias num hospital particular em Belo Horizonte. Autor de sucessos como Trem Azul, Tudo Que Você Podia Ser, Paisagem da Janela e tantos outros, Lô Borges tinha 50 anos de carreira e era um dos fundadores, do chamado Clube da Esquina, movimento musical que reuniu o amigo Milton Nascimento e tantas outras feras. Agora, o que chama a atenção foi o motivo da morte: intoxicação por medicamento, ou seja, o uso simultâneo de vários remédios. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, feito em 2022, mais de 14 mil pessoas foram internadas por intoxicação de medicamentos, um aumento de 18% em relação a 2021. Especialistas alertam que a automedicação e o uso simultâneo de vários remédios é muito arriscado e pode provocar muitos problemas e até a falência múltipla dos órgãos. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o Felipe Cosentino, coordenador da unidade de cardiointensiva do Hospital Badim. Boa noite, doutor Felipe, tudo bem? Qual é o risco da automedicação? Boa noite. Boa noite, João. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Sidney, pela oportunidade de estar falando. Realmente, esse risco ele é aumentado, tá? A mortalidade dessa patologia gira em torno de 3% de todas as internações com esse caso. E ela é muito comum e principalmente acontece em crianças e idosos, os extremos de idade, né? As crianças acabam com a autoingestão do medicamento, que a gente vai deixando em lugar inapropriado. Eu acho que cabe salientar aqui, lembrar sempre que todo medicamento ele deve ser guardado em prateleiras, em estruturas mais altas, para não permitir que as crianças tenham acesso, né? E os grupos dos idosos também, que usam muita polifarmácia, usam diversos remédios, e aí é difícil, porque o remédio que mata, o remédio que salva, ele também pode causar patologias, ele também pode matar. É só você errar a dosagem, ou você se confundir, ou você começar a interagir remédios que não podem ser combinados. É aquela frase, né, doutor? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando o senhor fala das crianças, elas costumam tomar o remédio, mas por curiosidade, né? De repente sente o gosto bom e quer tomar e não sabe o risco que ela está correndo. Agora, tem muita gente adulta, né, com o advento da internet, que consulta o chamado Dr. Google. Vai lá, tem um sintoma, eu estou com dor, sei lá onde. Aí vai lá no Google, o que é essa doença? Aí o Google fala alguma coisa, ele vai lá, toma remédio. Isso é arriscadíssimo, né, doutor? Esse hábito é terrível, porque existem grupos especiais de pessoas. Então, por exemplo, os pacientes renais crônicos, os pacientes que têm problema nos rins, eles não podem usar qualquer tipo de medicamento. Os pacientes que têm problema no fígado, né? Você se automedicar é muito arriscado, porque estuda-se muitos anos para poder acertar nas dosagens e acertar nas combinações. E quando você banaliza esse ato, na verdade você pode infringir riscos importantes para a sua vida. Doutor, Sidney Rezende falando, eu sei que a ética profissional certamente vai amarrá-lo para dar uma resposta, mas também a nova geração de médicos também tem consultado muito o Dr. Google, né? Sempre haverá alguém de dizer o seguinte: o médico bom era do passado, conversava com a gente longamente e não se baseava somente nos exames. Hoje a nova geração já pede um monte de exames e a partir dali é que começa a avaliar e diagnosticar. Esse risco também da nova geração de médicos não dominar exatamente os efeitos químicos dos medicamentos, chega a ser um problema ou é um exagero da minha parte? Olha, Sidney, as faculdades de medicina, elas estão chanceladas pelo MEC e toda uma grade curricular a ser respeitada. A ideia é que você busque profissionais melhor qualificados e profissionais que já estão no mercado há um determinado tempo. Então, assim, médicos, mais delicado isso, mas você procurar pessoas que já estão
já tem um nome na praça, digamos assim, fica mais fácil para você se proteger de qualquer desse problema. Até porque você já vai, normalmente é assim, né? A gente vai no médico que já foi médico de um amigo, que tratou bem algum outro paciente, então só nesse boca a boca você já consegue dar uma filtrada nisso. É importante salientar que não existe pílula milagrosa. Então, assim, os medicamentos eles têm que ser respeitados assim, e desconfiar muito, não só do medicamento que promete milagres, como do profissional também que promete resultados absurdos em curto espaço de tempo, ou que prescreve drogas que melhoram de dor de cabeça a unha encravada, né? Os medicamentos eles têm a sua área de atuação, então tem que ficar muito atento a esses dois pontos. Bom, o verão tá aí, né, o doutor, possibilidade de uma nova onda de dengue, a dengue, por exemplo, tem muitos sintomas parecidos com outras doenças, né? Então é muito arriscado você tomar um remédio achando que você está com dengue ou outra coisa qualquer. Exatamente, João. No caso da dengue, que é uma doença oligossintomática, dá poucos sintomas no começo, é sempre importante você chamar atenção para os usos dos anti-inflamatórios. Então, evitar o uso de qualquer anti-inflamatório. Aliás, anti-inflamatórios são medicamentos que estão dentro da classe de medicamentos mais comuns que causam interação medicamentosa e outros complicadores desse sentido. Mas, especificamente no caso da dengue, isso deve ser evitado. Deve ser evitado usar principalmente o ácido acetil salicílico ou outros anti-inflamatórios. Para terminar, doutor, qual o risco do álcool, né, da bebida alcoólica? A bebida alcoólica simplesmente acaba, né, com os efeitos do remédio, ou podem causar também um problema ainda maior? O álcool, ele por si só já é um agente agressor ao organismo, né? Então, a ação que ele faz nas células do fígado é uma ação de muita agressividade. E a combinação dele com remédios, principalmente antibióticos, ela é extremamente maléfica. Então, não são todos antibióticos, mas alguns antibióticos, há interação com o uso de álcool, e isso deve ser evitado e até proscrito. Muito bem, vamos agradecer a participação do nosso convidado Felipe Consentino, coordenador da unidade de cardiointensiva do Hospital Badim. Muito obrigado, doutor Felipe, e uma boa noite para o senhor. 19h10. Quem tá no Rio tá na Tupi. Como é bom estar com você aqui na Tupi para falar de saúde. O professor Rubens Marques já está aqui comigo na linha para a gente falar desse produto, professor, que está fazendo o maior sucesso, que é o nosso Power Pulse. E agora eu gostaria de saber, porque às vezes as pessoas perguntam aqui, professor, como que deve ser usado, se o homem pode usar, a mulher também, e como que faz o uso do Power Pulse. Seja bem-vindo. Um abraço, Felipe, um abraço a todos os ouvintes. Power Pulse realmente é o maior sucesso. Power Pulse são pastilhas mastigáveis que podem ser usadas a partir dos 19 anos de idade. Aí você me pergunta assim, Felipe, mas 19 anos de idade, 20 anos de idade, o cara precisa? Precisa. Primeiro por quê? Por causa do cansaço mental. A galera jovem hoje está com um problema seríssimo que chamamos de ejaculação precoce. Vai com muita sede ao pote e acaba tendo essa ejaculação precoce. Então, quando você usa o Power Pulse, ele melhora, ele controla a sua ansiedade. Certo? Outra coisa importante, homem e mulher pode usar. Mas a mulher não tem ereção? Sim. Mas ela tem o quê? A testosterona feminina, que no período da menopausa diminui. Se diminuir, ela não tem desejo. Por isso que ela vai falar, tô com dor de cabeça, tô cansado, eu não quero. Então o Power Pulse, ele faz o quê? Ele faz com que o seu corpo produza testosterona. Então, tanto o homem quanto a mulher. Mas por que ele produz? Porque ele tem taurina, arginina, ele tem fenogrego e tem boro. Essa composição é fantástica, ela faz o seu corpo produzir, porque o seu corpo produzindo a testosterona é muito mais saudável. Constrói massa muscular, você dorme bem, protege o coração. E é uma pastilha por dia. Professor, e para aqueles casais que às vezes já estão há mais de 3 meses sem namorar, aí se usar o Power Pulse, pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana, consegue, professor?
Você também tá fominha, hein, Felipe? Umas 2 vezes tá bom. Então vamos lá, gente. Olha que interessante. Realmente tem muito casal que fica 3, 4, 5 meses sem ter relação sexual. O sexo no casamento, ou no relacionamento, no namoro, isso é muito bom, excelente. Você dorme bem. O homem, quando faz de manhã, ele vai trabalhar feliz da vida. Quando você faz bem feito, a mulher não reclama de mais nada. Então, olha só, você vai chupar uma pastilha por dia. Opa, chupar ou mastigar? Chupar é melhor, porque sublingual manda a quantidade mais rápida para a corrente sanguínea, você melhora a sua ereção, o tempo e ainda melhora a sua libido. Então, vai voltar a fazer pelo menos 2 vezes por semana. E agora faz aquela promoção, porque o ouvinte da Tupi merece, professor. Merece. Gente, olha só, 70% de desconto para quem ligar agora. Divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Olha o presente, você vai ganhar uma linda caixa de som JBL e eu quero te dar um presente especial. Mas para esse presente especial, você vai ter que ligar no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Obrigado, professor. Ligue agora, 0800 787 4040. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:13. Jornal da Tupi. Esporte. Se você é tricolor ou se você é botafoguense, para ambos temos informações. Bruno Gentili fala do Flu. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Sidney. Uma boa noite também para todos do Jornal da Tupi. O elenco do Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro, no CT Carlos Castilho. Trabalhos regenerativos apenas para aqueles que atuaram ontem lá no Castelão, no Ceará, contra a equipe cearense pelo Campeonato Brasileiro. E agora a preparação se volta completamente para o jogo de quinta-feira, às 7:30 da noite, no Maracanã. O adversário da vez será a forte equipe do Mirassol, que vem fazendo uma ótima Série A. O detalhe, Sidney, fica por conta das voltas do Thiago Silva, ele que tende a retornar ao sistema defensivo após ser preservado por um controle de carga, e também o regresso do meia Lúcio Acosta, que estava suspenso nessa derrota por 2-0 para o Ceará. Alguns jogadores seguirão fora, casos do Ganso e também do Manuel, e o Samuel Xavier também devendo retornar na lateral direita. O tricolor fará mais 2 atividades de preparação e aí sim o Zubeldia definirá a escalação que vai a campo. Sidney. Opa, Gentili, agora vamos ouvir juntos aqui o Thiago Veras, que vai falar do Botafogo. Tudo bem, Veras? Boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite, um abraço pra você, pra quem tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. Depois dessa rodada, o Botafogo tem um percentual maior de chegar na Libertadores, está entre 74% e 85%, isso pra jogar a pré-Libertadores do ano que vem. 32% a 35% é a possibilidade de uma vaga direta. O Botafogo somou um ponto fora de casa no empate com o Mirassol. O Fluminense, que é um adversário direto, também perdeu para o Ceará em Fortaleza. O Bahia estava perdendo pontos em casa para o Bragantino, mas no finzinho conseguiu a virada por 2-1. O técnico David Ancelotti tem a expectativa de poder, quem sabe, contar no clássico com o Vasco na quarta-feira no Newton Santos, com as voltas do Savarino e também do Joaquim Correia, que até então estão entregues ao departamento médico. Sidney. E o pai do técnico do Botafogo convocou um jogador do Bahia, né? Isso é uma alegria pro baiano, porque normalmente ou é o jogador lá de fora ou Rio, São Paulo, Minas no máximo, né? O Flamengo teve 2 jogadores chamados, né? O Alexandre e o Danilo, e outro do Brasil. Teve outros também, Fabrício Bruno, enfim, zagueiro do Cruzeiro, mas teve o Luciano Juba, que é um lateral esquerdo do Bahia. É bom jogador, ele merecia de fato ter uma valorização nesse momento, né, ser lembrado. Não acho que chega para jogar a Copa do Mundo, mas está sendo testado. O Paulo Henrique do Vasco até então também nunca tinha sido chamado para a seleção, fez gol contra o Japão e agora, quem sabe, está sendo chamado de novo, pode pegar uma vaguinha na Copa do Mundo. Deve ser uma alegria danada na Bahia, com toda a razão, e quem sabe, a princípio estou contigo também, acho que ele não vai ser, mas sei lá, né? Todos contunde ou acontece alguma coisa, ele começa a arrebentar, comer a bola lá. O cara tá sendo testado diretamente naquela parte interna. Jogo, como é que ele se comporta. Se o cara for bem, por que não seguir? Por que não seguir? Valeu, Veras, 19:16. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos.
Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Fórum Ilumina Zona Oeste ocorre nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, na Casa Ser Cidadão, em Santa Cruz. Com o tema Cultura e Território em Movimento, o encontro é gratuito e reúne lideranças, artistas e gestores públicos para debater o futuro da região. Haverá apresentação cultural no encerramento. O endereço é Rua Fernanda 140. Quer outras informações? Acesse iluminazonoeste.com.br. Super Rádio Tupi. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:18. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, agora destacando a zona sul da cidade. Você que está passando pela Rua Jardim Botânico, ainda lentidão por ambas as pistas. Pior nesse momento para você que vai no sentido Gávea, isso até pelo menos o trecho do Hipódromo. Borges Medeiros serve de alternativa. Problemas só na passagem para o centro do Rio, aí sim, o motorista encontrando essa dificuldade a partir do trecho da Rua Mário Ribeiro. Você que está passando pela Epitácio Pessoa, perde tempo também. Isso principalmente na passagem pela sede náutica do Botafogo, vai assim até a subida para o viaduto Sanilé. Lembrando que o melhor caminho é pela Orla Delfim Moreira, Vieira Soto, apresentando melhores condições, inclusive pela Francisco Otaviano. Quais motivos você tem para brindar hoje? Uma conversa boa? Um dia leve? Brinde e viva o agora com Espumantes Aurora. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Informação, esporte, emoção. Segue a líder. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, será que se sabe qual é o custo direto ou indireto da criminalidade, da violência no produto interno bruto? Tem alguma aferição em relação a isso? Boa noite. Boa noite. Olha, hoje saiu uma pesquisa do IPEA, né? Faz isso todo ano, que estima em 11% do produto interno bruto, que seria equivalente a 1 trilhão por ano, os custos diretos e indiretos da violência. Quer dizer que se você for dividir pelo número de mortes, cada morte custa 1 milhão aos cofres públicos. Se você levar em conta todo o gasto que se tem com segurança. Quer dizer, se gastasse esse dinheiro com educação, a gente teria uma sociedade mais segura. É aquela história, né, Azedo? A produtividade das empresas fica comprometida, o orçamento público também parece barata-voa, não sabe muito para onde fazer, e o grave é que hoje nós temos gradações e diferentes criminalidades e violências no país. Parece que cada capital enfrenta um monstro à parte, né? Pois é, e aí acontece o seguinte, você tem uma evasão de receita de atividades formais e informais, nessas comunidades pobres que tem um mercado ali, disso que nasce a economia informal das periferias, nas favelas, nos morros, que é desviado do que seria atividade produtiva para o crime organizado. Quer dizer, as pessoas pagam mais caro pelo gás, pelo pão, pelo serviço de transporte, pagam mais caro. Uma parte do dinheiro vai para o crime organizado. E isso é renda da população
que é transferida indevidamente para quem já ganha muito dinheiro com outras coisas, inclusive, né? É muito triste isso. Ô, Madureira, tem o aspecto também da vida humana, né? Que você subtrai todo aquele investimento, né? Quantas pessoas importantes para a cadeia produtiva simplesmente desapareceram porque foram assassinadas. Exatamente, tem essa perda. Agora, existe algum estudo, alguma possibilidade de quanto o crime organizado movimenta em termos de economia? Tem esse cálculo aproximado? Alguém faz? Olha, eu não tenho essa informação, eu vou até correr atrás, né? Porque é uma atividade altamente lucrativa. Se não fosse tão lucrativa, não teria esse aparato todo envolvido nisso aí, né? Mas é uma coisa significativa, assim, muito significativa. Por exemplo, só com a questão da produtividade das empresas, que isso aí reduz investimento, que a insegurança afasta o investidor, isso afasta o turista. Nós vamos ter um baque aí no turismo com esse episódio dessa semana, corrói a confiança também nos investidores. Vou te dar um exemplo. Eu não compro mais água mineral sem gás. Por quê? Porque o Comando Vermelho e o PCC estão engarrafando água. Essa água aí que é vendida na linha vermelha, na linha amarela, quando tem engarrafamento, é uma coisa que não é confiável, entendeu? É verdade. Você tem toda a razão. Não sabemos na cadeia produtiva o que está sendo feito por empresas sérias e o que está sendo feito por esses bandidos chegar a esse grau de sofisticação. Já tínhamos falado aqui noutra ocasião em relação ao cigarro. Hoje, nas comunidades, nas favelas dominadas por bandidos de organizações como o Comando Vermelho e outras, só entra cigarro contrabandeado e cigarro adulterado. Quer dizer, 100% não é possível a entrada de nenhuma empresa que pague impostos de maneira regular. Muito importante que trouxe o Azedo aqui. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, diariamente, aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Limpa Stop. Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de segunda a terça-feira. Arroz Palmares 14,95. Feijão carreteiro 3,99. Azeite espanhol máximo busto 23,98. Condensado de Talac 4,57 no app. Leite Tirol 3,77. Alcatra peça inteira quilo 33,98. Coxa com sobrecoxa 6,99. Mussarela 27,98. Calabresa Seara 18,98. Salsicha Seara 7,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta dia 5 de novembro. Grande inauguração loja Niterói. Rua Visconde do Rio Branco 171-183 no centro do Niterói. Economia é aqui! Jornal da Tupi. Dica Cultural. Olá, Sidney Rezende e amigos da família Tupi. Aqui é Rogério Guimarães, cantor, violonista e compositor. E eu tenho o prazer de convidar todos vocês para o show Grandes Compositores Brasileiros. Um show intimista de voz e violão, onde eu vou tocar clássicos de Tom Jobim, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Chico, Gil, Caetano e muito mais. Para levantar o astral mesmo. O show vai ser agora no próximo dia 4 de novembro, na terça-feira, ali no Palácio da Música, no Flamengo. Na Rua Buarque de Macedo, número 87. Eu vou estar comemorando também meus 29 anos de carreira e tocando músicas autorais no meu EP, Unidos com as Mãos Vazias. Então eu aguardo todos vocês lá. Um grande abraço. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder.
Dia 20 de novembro, no Qualistage, o Balé Clássico de São Petersburgo apresenta pela primeira vez no Brasil o Quebra-Nozes em A Magia do Natal, com participação especial do primeiro bailarino do Balé Bolshoi, Alexander Volchkov. Dia 20 de novembro, Balé Clássico de São Petersburgo. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, amigos e amigas da Rádio Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Já aproveitando aqui para te parabenizar pelo programa. Um excelente programa, tudo de bom. A respeito da pesquisa de comida é muito sagrado. A gente não pode negar. Porém, a gente tem que ter o discernimento. Quando a gente está na rua e vem uma pessoa que não quer trabalhar, vive nas ruas usando droga, todo dia que pega dinheiro usa droga, e quando dá fome vem pedir comida pra gente. Eu, em particular, não dou. Um abraço. Oi, Cid Rezende, boa noite a todos. Olha só, é um ditado, né? Comida não se nega a ninguém. Quem tá falando aqui é Gemini de Zero Leal. É um país tão grande e de produtor de alimentos, é quase inacreditável que nem todos tenham as 3 refeições, né, Madureira? Pois é, você ainda tem pessoas que passam fome, né? No Brasil é uma vergonha. E quanto se desperdiça de alimento, né? Quanto se joga fora de alimento, toneladas todos os dias que poderiam ser aproveitadas, sei lá, de alguma forma. Sem dúvida. Pelas pessoas, claro. Sem dúvida alguma. Mais 2 ouvintes. Fala, Sidney Rezende, boa noite, André de Santíssimo. Sidney, aqui no bairro que eu moro, eu participo da campanha do Quilo, que é promovida por um morador aqui muito legal, que faz muito serviço social, chamado Russo e Gino. E a gente sempre colabora com esse Quilo aí, entendeu? Sempre que bate alguém no meu portão pedindo ajuda, eu sempre dou um jeito de dar alguma coisa para ajudar. É como se fosse aquele pássaro que bota aquela gotinha ali para apagar o fogo, que quem tem fome tem pressa. Tamo junto, um abraço. Alô, Sidney Rezende, Cátia do Pilar. Quanto à pesquisa, eu dou sim. Toda vez que se alguém vier me pedir 1 quilo, com certeza eu dou. E com certeza também, Sidney, comida, a gente não deve negar a ninguém. Boa noite. Barrocos, tem muita gente de coração bom, né, rapaz? A Cátia, sente pela voz, né? A Cátia do Pilar falou tudo, né? Não pode negar comida, é uma coisa... Negar comida, negar água. Graças a Deus, nenhum de nós aqui vive esse drama, mas quem vive, né? Na minha família mesmo, meu irmão mais velho, uma vez contou, ele nunca tinha contado isso pra ninguém, ele até contou com lágrimas nos olhos, que algumas vezes, né, ele tinha uma refeição só. Se alimentou uma única vez no dia. Hoje é um advogado próspero, feliz, trabalhador. Sempre tem alguém com uma história dessa. Fome é terrível. Amigos, vamos fechar aqui essa edição. João Pedro Barrocas, nosso repórter especial, produção executiva da Renata Victor, os comentaristas Chico Otávio e Marcelo Madureira se alternam. Hoje é o Madu, o João Tavares na sonoplastia, nosso titular aqui, craque. Central técnica Heber Ferreira, Anderson Almeida, Wallace Martins, coordenação de jornalismo Márcia Pinho e toda a equipe de reportagem da Tupi. Vem aí, tamo junto com o Vaguinho e com Cristiano Santos. Até amanhã.